Beleza, pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos, trazendo mais uma edição do Switch TV Show, né, cara? Esse programa maravilhoso, né? Seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Vamos aqui para a edição de hoje, última edição de temporada regular, né? Última edição de temporada regular, a partir dessa próxima semana já começam os playoffs. O play-in começa na terça. E aí, todos os próximos programas terão a temática do playoff. Na real, o de amanhã ainda não vai ser específico sobre playoff, porque no de amanhã eu vou comentar sobre a rodada de hoje, rodada de domingo, a última rodada decisiva, né? Principalmente na Conferência Oeste. E eu vou também fazer o vencedores e perdedores da temporada regular. Eu acho que eu vou fazer tudo no Switch TV Show de amanhã. Então, na real, o último programa de temporada regular vai ser amanhã, tá? Então, já me corrigindo aqui, esse é o penúltimo programa de temporada regular. Amanhã, segunda-feira, vai ter o último de regular season. E aí, a partir de terça, todos os programas terão aí, né, como tema central a pós-temporada da NBA, que promete ser maravilhosa. Eu já falei algumas vezes como que eu tô ansioso pra esse playoff. Eu acho que tem tudo pra ser um dos melhores playoffs dos últimos anos. Sendo bem sincero. Qualidade dos times, qualidade de confrontos que poderemos ter. Sabe, o Oeste vai ser uma doideira de acompanhar, mano. O Oeste tá muito aberto. Tá muito aberto. O Leste um pouco menos, né? Eu falo do Leste, já vem o Celtics na cabeça. Mas no Leste eu vejo dois times ali realmente acima dos outros. Que é Celtics e Cavs, né? Agora, no Oeste, pra mim tá tudo muito embolado. Mesmo o Thunder tendo a campanha que tem, eu não acho que o Thunder é totalmente unanimidade no Oeste. Longe disso, inclusive. Pra mim, o Thunder tem vários confrontos duros. Pode, né? Ter vários confrontos duros. Se pega Clippers, se pega Lakers, se pega Warriors, se pega Houston, se pega Minnesota, Memphis, enfim. Cara, todo duelo no Oeste é complicado. E não só pro Thunder, tá? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Uma possível série Denver e Minnesota, cara, é dureza pros dois times. Lakers e Warriors, que pode acontecer, dependendo de como for, né, a rodada de hoje. Cara, vai ser uma série duríssima pros dois times. Não tem favorito, na minha opinião. Não tem favorito, tá? Então, cara, eu tô realmente bem animado pra esse playoff. Tem tudo pra ser maravilhoso. E aí, a partir de terça-feira, já começa a pós-temporada, começa com play-in. E aí depois já começam os playoffs. Mas antes, teremos a rodada desse domingo. Vai ter cobertura aqui no canal, obviamente, né? Vai ter pós-jogo. Eu acho que eu devo fazer pós-jogo de Warriors e Clippers, que na minha opinião é o principal jogo do dia, é o jogo mais importante do dia. E é o jogo que vai definir muita coisa na conferência. Claro, depende de outros resultados, né? Tem o jogo do Denver contra Houston, que é um jogo importante. Minnesota e Jazz também é importante. Mas pra mim, Warriors e Clippers é o que há pra rodada de hoje. Então eu acho que eu vou fazer pós-jogo dessa partida. Mas aí amanhã eu vou falar sobre todos os outros jogos e, como eu já disse, né, vou fazer o vencedores e perdedores da temporada regular. Porém, temos ainda o programa de domingo, né? Eu tô falando do programa de segunda, tô falando dos programas, né, dessa próxima semana e tal, mas eu não tô falando do programa de hoje. Tem programa hoje. Tem programa hoje nesse domingo. E o que eu vou fazer no programa de hoje? Como ontem eu já fiz um programa dando as minhas, né, previsões para essa rodada de domingo, no programa de hoje eu não vou focar na rodada de domingo, essa rodada decisiva, não vou, porque já tem vídeo no canal sobre, né? Eu vou, na real, meio que dar uma analisada no desempenho de todos os times nessa temporada regular. Pô, Luiz, mas a temporada regular ainda não acabou e tal. Beleza, mas eu acho que já dá pra fazer já dá pra dar um feedback
para a temporada de todos os times, mesmo tendo ainda a rodada de domingo. Então, para fazer isso, eu vou utilizar a tier list, né? Vou utilizar a tier list e vou aqui elencar o desempenho dos times nas seguintes categorias, né? Nas seguintes prateleiras. Surpresa, superou as expectativas, era o esperado, esperava mais e decepção, tá? Eu vou aqui avaliar o desempenho dos times, né, nessas categorias. E bom que dá pra eu falar sobre todos os times também, né? Acaba que durante a temporada, mesmo eu tentando, né, falar sobre todo mundo, não dá pra falar muito sobre todo mundo. A gente acaba focando em alguns times que né, tem histórias mais interessantes, são times que geram mais audiência e tal. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu tento falar sobre todo mundo. O Switch TV Show, ele nasceu muito por conta disso, né? Pra eu poder falar sobre todos os times, falar sobre todos os jogos e tal. Mas eu sei que muita gente gostaria que eu falasse mais sobre, por exemplo, um Hornets, sobre um Toronto, né? Que são times que não dão tanta audiência, que não geram tanto conteúdo, mas que são times, pô, que tem torcida e tal. Então esse formato de tier list, esse formato aqui de análise, é bacana por conta disso, né? Porque aí eu consigo falar um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais aprofundada, sobre cada um dos times. Então, o programa de hoje vai ser basicamente isso, tá? Vou aqui fazer essa tier list. E vamos ver onde é que cada time vai ficar aqui. Antes de eu começar, só peço para que você deixe seu like, que é importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Inclusive, o compartilhamento é muito importante, tá? Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho para você aí, audiência, mas, pô, ajuda muito, cara. Então, se você puder pegar o vídeo e mandar para um amigo seu, compartilhar nas suas redes sociais, pô, faça isso, cara. Faça isso porque ajuda pra caramba. Se tiver a opção aí de hypar o vídeo, faça também, porque é legal, né? O hype é como se fosse um like turbinado, então ajuda bastante. E comenta, participa, a galera que tá assistindo na Premiere, comenta aí no chat. Esse conteúdo de tier list é legal por conta disso, né? É bem interativo, gera bastante discussão enquanto é feito, né? Então participe aí no chat e participe também nos comentários, deixando a sua opinião sobre onde cada time ficaria na sua visão, tá? Então vambora, né? Meu nome é Luiz Fernando, pra quem não me conhece, esse é o Switch TV Show e vamos aqui fazer a tier list das surpresas e decepções dessa temporada da NBA. Roda a vinheta e vamos começar. Beleza então, pessoal, vambora aqui então. Vou colocar aqui na tela de novo. Ó, tá aqui a tier list, daqui as 30 franquias, e aí eu vou elencar o desempenho delas na regular usando essas categorias, né? Usando essas prateleiras. Surpresa, superou as expectativas, era o esperado, esperava mais e decepção. Vamos aqui então começar com o nosso querido Sacramento Kings, né? Kings que vai pro play-in, chegou, né, a ficar fora do top 10 por algumas rodadas, voltou. É um time que demitiu, né, o Mike Brown durante a temporada, trocou Darren Fox, pegou Zach LaVine. Cara, uma temporada meio conturbada do Kings, mas sendo sincero, eu não esperava muito mais do que isso não. Inclusive, pra quem viu as minhas prévias antes da temporada regular começar, eu coloquei o Kings fora do play-in, né? Se não me engano, eu coloquei o Kings fora do play-in. Então, assim, eu já esperava um Kings meio oscilante, um Kings, né, vivendo altos e baixos durante a regular. Então, sinceramente, não me surpreende ver o Kings, pô, né, indo pro play-in, talvez nem tendo o mando de quadra no play-in, depende dos resultados de hoje. Então, o Kings pra mim era o esperado. O Heat, cara, o Heat pra mim não é uma decepção, mas eu esperava um pouquinho mais do Heat, tá? Eu esperava um Heat mais competitivo, um Heat jogando melhor. Não jogando muito melhor, porque falta material humano. Mas eu esperava um Heat, né, com desempenho um pouquinho melhor na regular. Esse foi disparado
o pior trabalho do Spoelstra em muito tempo. Disparado. Foi um dos piores trabalhos dele. O time é um time que não me passa nenhuma confiança. Ainda mais sem o fator playoff Jimmy, né? Tem o Tyler Hero que tá jogando muito bem. O Tyler Hero é uma surpresa da temporada, né? Eu não esperava um Tyler Hero jogando do jeito que ele jogou. Jogou All-Star, nível All-Star, o Tyler Hero. Então, o Tyler Hero é uma surpresa, uma grata surpresa. Kilauea também, ficou muito bem o novato. Adebayo fez uma temporada boa. Mas o time em si do Heat, eu esperava um pouquinho mais. Não a ponto de eu considerar uma decepção a temporada, não acho que é uma decepção. Mas eu esperava um pouquinho mais do Miami. É porque eu sempre espero mais do Heat, eu sempre espero mais do Spoelstra. E nesse ano, realmente, o trabalho dele foi bem questionável. O Miami Heat, pra mim, fica no esperava mais. O Jazz era o esperado. Talvez eu tenha criado, né, uma expectativa de ver um Jazz um pouco mais competitivo nessa temporada. Mas no fim eu já esperava um Jazz brigando por draft, assim. É o que vai acontecer. Eu não esperava um Jazz tendo a pior campanha da temporada, isso eu não esperava. Isso eu não esperava. Mas um Jazz tendo uma das primeiras escolhas do próximo draft era algo que dava pra esperar. Então, o Jazz fica no era o esperado. O Magic eu também esperava mais. O Magic eu esperava bem mais. Ainda mais durante a temporada, né? Durante a temporada, ali nos primeiros meses, cara, o Magic brigou pelo topo da conferência. Né? Conseguiu sustentar, né, uma das melhores defesas aí durante toda a temporada. Se não me engano, nesse momento é a defesa menos vazada, né? Paulo Banqueiro fez um ótimo ano, apesar do tempão que ele ficou fora por lesão. Franz Wagner, a mesma coisa. Mas eu esperava mais. Esperava mais do KCP, esperava mais do próprio Jamal Mosley. Eu acho que o trabalho dele tem alguns pontos aí, né? O time teve uma queda muito grande de rendimento na virada do ano. Naquelas primeiras semanas pós-retorno do Paulo Banqueiro, cara, o Magic caiu muito de rendimento. Então, eu esperava mais do Magic. Esperava um time mais sólido, esperava um time brigando por vaga direta. E não brigou, né? Brigou por um período, mas vai terminar no play-in. Então, eu esperava mais do Magic. Eu esperava mais do time. O Toronto Raptors eu também esperava mais, viu? Sendo bem sincero. O trabalho do Rajakovic mais, né, maduro, né, com Quickley, RJ, Scottie Barnes, tendo ali toda uma off-season juntos. Eu esperava mais, cara. Eu admito que eu esperava bem mais desse Toronto Raptors. Eu esperava um time mais competitivo, um time mais forte, um time mais seguro, um time brigando e conseguindo, né, um play-in. Eu até falei nas minhas prévias da temporada que o Toronto era um candidato forte a ser surpresa da temporada, né? E acabou que não foi. Teve chance de play-in nessa reta final, mas não conseguiu. Então o Toronto eu esperava mais. Eu admito que eu esperava mais do Toronto e eu esperava mais do Hornets também. Não chega a ser decepção, mas eu esperava um Hornets sendo mais competitivo. Foi nas primeiras semanas, mas não durou muito, né? Não durou muito a competitividade lá em Charlotte. É um time que segue sendo um time de draft, um time de piores campanhas. E vai ter a terceira, né? Pior campanha. Deve ficar com a terceira pior campanha. E eu esperava mais. Eu não esperava um Hornets chegando no play-in, mas eu esperava um Hornets competindo mais. Eu esperava um Hornets competindo bem mais. Por exemplo, eu achei que o Hornets podia terminar com a campanha parecida com a do Raptors. Né? E não foi o que aconteceu. Então o Hornets é um dos times que eu realmente esperava mais. O Cavs, pra mim, fica no superou as expectativas. Eu achava, né, que com o Kenny Atkinson as coisas iam melhorar, principalmente no lado ofensivo, porque o Kenny Atkinson em Brooklyn, né, ele já havia mostrado que ofensivamente ele, né, tinha um repertório muito bom e de fato ele fez isso. O ataque do Cavs mudou da água pro vinho em relação aos últimos Bickerstaff.
melhorou muito esse sistema, né, de espaçamento e muitos cuts, né, muitos cortes sem bola em direção à cesta. Isso deu muito certo durante toda a temporada. Darius Garland jogou o melhor basquete dele muito tempo, né? Fazia algumas temporadas que a gente não viu um Garland jogando no nível que jogou. Jared Allen crescendo muito. Mobley tendo a melhor temporada da carreira. Então, eu gostei muito do que eu vi do Cavs. E assim, mesmo eu já esperando uma melhora, eu não esperava o Cavs liderando a conferência. Não esperava. Bem sincero, achei que o Cavs ficaria ali no top 3, top 4, mas eu não esperava líder de conferência. Não esperava, sendo bem sincero. Então, Cleveland superou as expectativas, cara. Uma das melhores temporadas regulares da história do Cavaliers. Temporadaça, mano. Superou. Superou as expectativas. Vou te falar, o Blazers superou minhas expectativas também. O Blazers era um time que eu sinceramente achei que seria saco de pancadas a temporada inteira, tá? Eu achei que o Blazers seria saco de pancadas o ano inteiro, e não foi. Durante um período, cara, o Blazers sonhou com o play-in. Sonhou firme com o play-in. Jogou um basquete bom. O Avdija teve a melhor temporada da carreira dele. A Fernand Simons, quando esteve disponível, né? Jogou muito bem. O Scoot Henderson mostrou evolução. Tumani Camara, meus jogadores favoritos aí da temporada. Gostei muito do que eu vi do Camara. O Klinga encaixando muito bem com o time. O novato fez um bom ano de calouro. E o Chauncey Billups fez um trabalho interessante, mano. Eu, como um dos grandes críticos do Chauncey Billups, tenho que dar um passo atrás e falar. O cara fez um trabalho bom. O trabalho dele foi bem bom, né? Blazers não foi um time de tanque. Definitivamente não foi. E superou minhas expectativas. Não acho que surpresa, acho que o termo surpresa é muito forte pra definir o que foi o Blazers. Mas superou as expectativas, cara. Definitivamente superou as expectativas. O Pistons, pra mim, foi surpresa. Eu acho que mesmo o torcedor mais otimista do Pistons não esperava o time pegando vaga direta nos playoffs. Não esperava, mano. Não esperava. Brigar por play-in, beleza. Eu mesmo esperava o Pistons brigando por play-in, tá? Agora, vaga direta nos playoffs, vencendo os jogos que venceu, engatando as sequências de vitórias que engatou. O Pistons, naquele período lá, engatou o quê? 8, 9 vitórias seguidas? Foi algo parecido assim, né? Não foi? 8, 9? Que eu lembro do Jalen Duren fazendo aqui, né? O 8 vitórias seguidas. Mas assim, embalou algumas sequências de vitórias. Cade Cunningham jogando nível altíssimo. Vai ganhar o MIP. Já é certo. Cade vai ganhar o MIP. O Bickerstaff fez um puta trabalho. Eu, sinceramente, cara, eu não esperava o Bickerstaff fazendo um trabalho tão bom. Juro pra você, cara, não esperava. Ele me surpreendeu muito, o Bickerstaff. Surpreendeu bastante. Time muito competitivo, um time muito difícil de ser batido. O Knicks vai ter vida duríssima nessa primeira rodada contra o Pistons. Mas vai ter vida dura demais. É um time que em casa é osso duro. É casca grossa demais o Pistons jogando em Detroit. Torcida do Pistons fanática, né? Uma das torcidas mais legais, né? Eu gosto muito da torcida do Pistons. E é muito legal ver essa torcida podendo, né, agora ter um time competitivo pra torcer, coisa que não acontecia há muito tempo. Então o Pistons é uma surpresa, mano. Esperava sim o Pistons melhor, até pelas contratações que fez e tal. Mas eu não esperava um Pistons pegando vaga direta. Brigando por seed 5. Não esperava. Sinceramente não esperava. Então Detroit é uma surpresa. O Houston, cara, eu coloco como superou as expectativas, mas eu quase coloco em surpresa também, porque eu achei que Houston pegaria a vaga direta. Ou pelo menos brigaria por vaga direta, tá? Achei que brigaria ali entre top 5 e top 7, né? Mas assim, o Houston terminou como seed 2, passando das 50 vitórias, jogando pra caralho, Houston. Teve um ou outro momento de oscilação, mas no geral,
Foi uma temporada muito boa do Houston. Se classifica como segundo colocado do Oeste. Então, pra mim, superou as expectativas. Não coloco como surpresa, porque, de novo, o termo surpresa é muito forte, mas superou as expectativas legal o Houston. Superou legal as expectativas. Minnesota, cara, pra mim era o esperado. E mesmo se por acaso o Minnesota cair pro play-in, porque tem chance disso acontecer, lembrando que eu tô fazendo essa tier list antes da rodada de domingo, mesmo se cai pro play-in, pra mim mantém no era o esperado, porque com a troca do Towns, e a chegada do Randall e tal, eu já esperava o Minnesota patinando, esperava o Minnesota perdendo alguns jogos que na teoria não era pra perder, imaginava o Minnesota tendo meio que uma crise de identidade de jogo, o que realmente aconteceu, tendo dificuldades pra encaixar o Randall no time, pá. Então eu já esperava o Minnesota tendo uma temporada não muito consistente. E é o que aconteceu, uma temporada de muitos altos e baixos. Beleza que essa reta final de temporada do Minnesota é bem boa e tal, o time atando sequências de vitórias, vencendo grandes jogos. Chega nessa última rodada podendo ficar no top 5, né? Terminar no top 5. Mas foi uma temporada de muitos altos e baixos, mano. O começo da temporada do Minnesota foi bem esquisito, foi bem problemático. Então, pra mim, foi uma temporada de altos e baixos e era o que eu esperava mesmo. Era o que eu esperava do Minnesota. Dificuldades pra encaixar o Randall no time e tal, então Minnesota pra mim era o esperado. O Bucks também era o esperado, gente. Desculpa, quem esperava mais do Bucks? E na real, posso te falar, até superou minhas expectativas, porque eu achei que o Bucks ia cair pro play-in. Achei que o Bucks ia cair pro play-in. Mas eu vou colocar no era o esperado, porque assim, não foi nada demais, né? A temporada do Bucks. Vamos falar a real, não foi nada demais, gente. Desculpa. E outra, você confia no Bucks chegando longe no playoff? Não confia, não tem como confiar. A menos que você ignore, né, Doc Rivers, ignore né, os problemas que esse time tem no ataque, na defesa também, é um time que tem suas questões nos dois lados da quadra. Apesar de que nessa reta final o time melhorou bastante, sim, isso tem que ser falado, melhorou muito nessa reta final. Mas durante toda a temporada a gente criticou muito a falta de criatividade no ataque, a falta de segurança na defesa, a gente criticou isso tudo. Não adianta ignorar só porque a reta final tá sendo boa. Não adianta ignorar. Não é um time confiável, a menos que você ignore todos os problemas e foque só no Giannis, que fez uma temporada de MVP, no Lillard, que pode voltar dependendo de como, né, estiver a situação dele, que é uma situação bem complicada, né, coágulos, tal, trombose, é uma parada séria demais. Mas assim, foi uma temporada de altos e baixos, uma temporada onde o Bucks foi muito criticado, foi muito questionado, o Doc Rivers toda hora, né, perigava ser demitido. Eu achei que ele ia ser demitido algumas vezes durante a temporada. Inclusive, pra mim, nem começava a temporada, né? Eu sou time fora Doc Rivers há muito tempo, vocês sabem. E era o que eu esperava, cara. Eu até, né, de novo, eu até acho que o Bucks superou um pouco minha expectativa, porque eu achei que era um time de play-in. Achei que o Bucks ia pro play-in e ia sofrer pra conseguir essa vaga. Não é o caso, né? Ficou no play-in durante um tempo, ficou na zona de play-in durante um tempo, mas conseguiu a seed 5 e tal. Vai enfrentar de novo o Indiana Pacers na primeira rodada. Então, assim, eu vou deixar no era esperado. Superou um pouco minhas expectativas, mas não tanto. Vou deixar no era esperado. O Knicks, cara, o Knicks eu esperava mais. Mesmo ficando com a seed 3 e tal, eu esperava bem mais do Knicks, tá? Eu achei que o Knicks ia ser um time bem mais forte do que foi. Foi um time que perdeu todos os jogos que teve contra Cleveland, contra Celtics e contra Thunder. Líderes das conferências. E eu esperava o Knicks sendo mais forte contra esses times. Eu esperava o Knicks realmente incomodando o Celtics, incomodando o Cavs. Eu achei que o Knicks ia incomodar, mano. Eu achei que o Knicks ia incomodar e não incomodou. Essa é a grande verdade. Venceu grandes jogos, teve grandes resultados. É um time que eu acho que vai dar trabalho no playoff, sim, pelo elenco que tem. Mas eu esperava bem mais, mano. Eu admito que eu me decepcionei um pouco com o Knicks. Não a ponto de colocar como decepção, porque eu acho que aqui
esse lugar já tá reservado pra uns 2, 3 times. Mas eu esperava mais. Definitivamente eu esperava mais do Knicks, assim como eu esperava mais do Memphis também. Esperava bem mais do Grizzlies, todo mundo saudável e tal. Eu achei que Memphis ia ser um time melhor, é um time que vai pro play-in. Me decepcionou muito a decisão de demitir o Taylor Jenkins, até hoje eu não concordo com a escolha. Acho que foi um erro. Então o combo da temporada do Grizzlies pra mim foi decepcionante. Não a ponto de eu colocar como decepção, mas tipo, eu esperava mais. Esperava mais do Grizzlies. Esperava bem mais. O Bulls. Cara, o Bulls eu vou te falar. O Bulls me surpreendeu. O Bulls pra mim é surpresa. O Bulls é um time que eu tinha convicção de que seria um time de tanque. Principalmente pós-trade deadline, que era onde eu enxergava que DeRozan, Lavine, o Vucevic seriam trocados. Acabou que o Vucevic não foi, né? Só que mesmo depois do DeRozan e do Lavine saírem, o Bulls se manteve forte, se manteve competitivo. Venceu 2 vezes, né, o Lakers. Josh Giddey jogando pra caralho, Kobe White jogando pra caralho, Buzelis fazendo uma ótima temporada de calouro. O Billy Donovan fez um ótimo trabalho, isso tem que ser falado. Vocês sabem, eu não sou fã do Billy Donovan, não gostei, né, do trabalho dele nos últimos anos. Acho que ele foi péssimo no Thunder quando ele passou por lá. Mas nessa temporada ele fez um trabalho bom, né? Óbvio, o Bulls é um time que tem vários problemas. É um time extremamente frágil na defesa. É o que eu falo, não é que o Bulls é um time que defende mal. O Bulls é um time que não sabe defender. Essa é a grande questão sobre Chicago. Mas ofensivamente é um time que tem alternativas, que tem padrão de jogo no ataque. Tem um Josh Giddey jogando um basquete espetacular, liderando esse time. Kobe White jogando muito também. Isso é mérito também do Billy Donovan, cara. Isso tem mérito também do treinador. Então. E, cara, o Bulls vai pro playoff. Vai pro playoff, ó, vai pro play-in. Vai pro play-in. E eu esperava um Bulls brigando para ter uma das 3, 4 piores campanhas. Né? E em nenhum momento foi isso, né? O Bulls sempre foi um time que tava ali competindo. Vencendo jogos, sempre se mantendo ali na zona do play-in. Então. A temporada do Bulls, pra mim, ela é surpreendente, cara. É uma temporada surpreendente. Vou ter que dar o braço a torcer aqui pro mano Billy Donovan. E o futuro do Bulls é bem interessante, né? Hoje eu consigo ver um futuro em Chicago. Antes eu não via. Então, Chicago Bulls entra aqui como surpresa, na minha opinião. O Denver. Ah, mano, o Denver eu esperava mais, viu? Eu já esperava um Denver tendo problemas, né, com profundidade de elenco, com o banco. Mas sei lá, cara, eu esperava um Denver. É que é foda falar isso, porque o Denver pode terminar como top 4, né? Mando de quadra e tal, Jokic, temporada de MVP. Se bem, cara, acho que o esperava mais não é justo pro Denver, não, vai. Porque eu não tinha uma expectativa tão mais alta assim. Eu já enxergava o Denver tendo problemas na temporada. O que me decepciona muito no Denver foi a falta de movimentação pra melhorar o elenco e a demissão do Michael Malone. Pra mim, foram os 2 grandes problemas do Denver na temporada. Esperava mais do Jamal Murray também, esperava mais do Michael Porter Jr., se bem que o Michael Porter, durante aquele período onde ele foi especulado como possível moeda de troca, ali ele jogou pra caralho, né? Quando o cargo dele tava ameaçado, ele jogou muito, mas depois ele caiu demais. Mas o Aaron Gordon jogou muito bem, o Christian Brown jogou muito bem. Temporadaço do Christian Brown. Tanto que, apesar da gente falar bastante sobre a falta que o KCP fez, cara, a ausência do KCP, ela foi sentida, óbvio, mas eu achei que ela teria sido mais sentida. Ela não foi tão sentida assim por conta do Christian Brown. Isso tem muito mérito aí do Christian Brown. Mas enfim, eu acho que eu fico no era esperado, porque eu já esperava o Denver tendo os problemas que teve. E o Denver ainda vai, provavelmente, né, se tudo der certo hoje, vai ficar no top 4. Então acho que o era esperado tá mais justo pro Denver. O que me decepciona mesmo foi a demissão do Malone. A demissão do Malone me decepciona muito, cara, porque eu não esperava a diretoria fazendo uma cagada dessa. Ainda mais faltando uma semana pro playoff. Mas
No contexto, acho que dá pra colocar no era o esperado. O Pelicans é uma decepção completa. Assim, o Pelicans não tem nem o que falar. Achei que era um time que ia brigar por vaga direta. Né? Eu tinha uma expectativa muito alta pra esse time com Zion, DeJounte Murray, Brandon Ingram, CJ McCollum. Achei que era um time que ia dar muito trabalho no Oeste. E não deu nenhum trabalho. Foi um time frágil. Quando começou a sofrer com as lesões, aí foi tudo pro brejo, né? Aí acabou tudo. É um time que tancou nesses últimos meses. Que pra mim é uma loucura ver o Pelicans tancando, tá? Eu achei que o Pelicans não ia voltar a tancar tão cedo e voltou. Ah, Luiz, mas foi por conta das lesões. Beleza, irmão, mas ainda assim é decepcionante. Não tem como, eu me decepcionei. A decepção ela é totalmente atrelada à expectativa. E minha expectativa pro Pelicans era muito alta, mano. Era muito alta. Então, sim, o Pelicans só não é a maior decepção da temporada porque existem outros dois times que, pô, inacreditável que esses times fizeram. Mas o Pelicans briga pra ser uma das maiores decepções, pra ser top 3 decepções da temporada. Esperava muito desse time, mano. Esperava demais, então New Orleans fica aqui no decepção. Fica aqui no decepção. Não tem como tirá-la aqui não. O Spurs eu coloco no esperava mais. Eu achei que o Spurs iria pro play-in. Mas o Spurs, e aí eu vou passar um pano. O Spurs não foi um time de tanque, tá? Não foi. Brigou por play-in, tá? Só que a partir do momento que você perde o Wembanyama e depois perde o Darren Fox, aí realmente não tem como. Ah, Luiz, mas o Pelicans, aí você tá dois pesos, duas medidas. Não, porque o Spurs não tancou. O Pelicans tancou, gente. O Pelicans tancou. O Spurs não tancou. Não tancou. Tipo, perdeu alguns jogos, óbvio, mas não perdeu porque quis. Perdeu por ruindade. O Spurs queria play-in ainda. Queria competir. Não deu porque, cara, faltou peça. Não tem jeito. Perdeu o Embanama, perdeu o Darren Fox. Cara, não tem jeito. Tem jeito. Um time de tanque teria ganhado do Golden State? Fora de casa? Teria. Entendeu? Então o Spurs, pra mim, é um contexto diferente do Pelicans. Pra mim, o Spurs fica no esperava mais, porque eu esperava esse time no play-in. Mas pra mim não entra como decepção. Não entra como decepção. Ou o Lakers. Cara, o Lakers, pra mim, foi surpresa, viu? Não vou mentir, não, gente. Vou mentir, não. Eu esperava um Lakers talvez brigando por play-in. Coisa que aconteceu durante boa parte da temporada, né? Isso tem que ser falado também. Mas assim, a temporada inteira do Lakers foi uma surpresa. Foi uma surpresa o time terminar como seed 3. Foi uma surpresa absurda o time pegar o Luka Doncic. Inacreditável. Então toda a temporada do Lakers, ela se enquadra como surpresa. Toda a temporada enquadra como surpresa. Então, pra mim tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Não tem outra categoria pro Lakers que não seja surpresa. Surpreendente. Seed 3, pegou o Luka. Tem jeito. Surpreendente demais. Surpreendente demais. O Thunder. O Thunder eu vou colocar no superou as expectativas, porque a minha expectativa inicial pra temporada do Thunder era do time brigando pela Seed 1 de novo, brigando pra ser líder de conferência. Já esperavam Jalen Williams elevando o nível, jogando o nível All-Star. Esperava já um Shai jogando o nível MVP, porque ele jogou já no ano anterior. Esperava um Chet jogando muito bem. Esperava um ótimo encaixe ali do Hartenstein. Então eu esperava tudo de bom pro Thunder. Realmente a minha expectativa era muito boa pro Thunder. Era de liderar a conferência e tal. Mas liderar do jeito que liderou, tipo, nadando de braçada, quase 20 jogos de diferença, segundo, terceiro, enfim. Pra mim, a dominância que o Thunder teve durante o ano, isso superou minhas expectativas. Eu achei que seria um time forte, um time que ia brigar pela Seed 1. Isso eu já esperava. Agora, dominar do jeito que dominou, ter uma das melhores campanhas da história da NBA, perder só um jogo para times do leste na temporada, ter o desempenho que teve fora de casa e dentro de casa, cara, desculpa, pra mim
Pra mim, superou as expectativas. E eu peço desculpas, tá, gente? Porque eu tô com uma rinite chata, eu tô gravando esse vídeo de manhã. E de manhã minha rinite ataca bastante. Só que como a rodada hoje começa mais cedo, não tinha como eu não gravar de manhã, né? Eu tô toda hora aqui pausando, dando uma coçadinha no nariz, porque é foda, né? Não tem jeito. Rinite é complicada e... não tem jeito. Eu peço desculpas por conta disso. Mas voltando, pra mim o Thunder supera as expectativas pela dominância que teve. Não pela Seed 1 em si. A Seed 1 eu já esperava. Mas a Seed 1, do jeito que foi, superou. Aí superou legal as minhas expectativas. O Pacers eu vou colocar como superou as expectativas. Eu já esperava um Pacers brigando, né, por mando de quadra. Isso eu esperava. Agora, o Pacers mostrar a evolução que mostrou na parte defensiva e fazer o que fez desde a virada do ano, isso eu não esperava. Eu já falei, cara, pra mim não teve 3 times que jogaram mais do que o Pacers na virada do ano, desde a virada do ano. Não teve, cara. Não teve. O Pacers foi tranquilamente um dos 4 melhores times da NBA pós virada do ano. Melhorou na defesa. A defesa do Pacers hoje é uma defesa que ganha jogos. Tá? O Pacers ganhou jogos por conta da defesa. O Haliburton, depois daquele começo de temporada ruim, melhorou muito e fecha a temporada bem demais. Obi Toppin jogando muito bem, McConnell jogando muito bem, Aaron Nesmith, Nembhard, Siakam, Miles Turner, cara, todo mundo jogando bem pra caramba. Então, assim, o Pacers superou as expectativas, cara. Indiana, pra mim, fica no superou as expectativas. Não chega a ser surpresa, mas definitivamente superou as expectativas. E o Nets também superou as expectativas. Ah, Luiz, mas o Nets nem pro play-in foi. Beleza. Mas, fala a verdade, você esperava o Nets competindo do jeito que competiu? Cara, o Nets ativou o modo igão, cara. Tamo competindo, pô. O Nets competiu a temporada inteira. E mesmo depois, né, de perder Schroeder, Finney-Smith e tal, o time se manteve competitivo, se manteve ganhando, se manteve jogando bem. Entendeu? O Nets teve chance de play-in. Teve chance de play-in. Antes da saída do Schroeder e do Finney-Smith, o Nets tava jogando pra caralho. Tava jogando um dos melhores basquetes do leste, tá? Um dos melhores basquetes do leste. E eu não esperava isso. Mesmo eu sendo muito fã do Jordi Fernandes, antes, né, dele ir pro Nets, eu não esperava ele fazendo o trabalho que fez. Não esperava. Não esperava. O trabalho dele foi excelente, cara. Se o Nets tivesse ido pro play-in, a narrativa pro Jordi Fernandes ganhar o Coach of the Year seria muito forte, mano. Seria muito forte, porque em termos de trabalho, isolando trabalhos de técnicos e traçando um paralelo com o material humano à disposição, cara, o Jordi fez um dos melhores trabalhos da temporada. Um dos melhores trabalhos. Você vê o Nets jogar, você vê um time bem treinado. Você vê um time que sabe o que tem que fazer com a bola. Não é um time perdido, não é um Wizards, não é um Jazz. Se bem que o Jazz até que é um pouco organizado. Mas Wizards, Philadelphia, esses times são bagunça. O Phoenix é uma bagunça. O Nets não. Pra mim o Nets jogou mais bola durante a temporada do que o Phoenix Suns. Mas muito mais, tá? Muito mais. Jogou mais bola do que o Pelicans. Em vários momentos, jogou mais bola que o próprio Heat. Jogou mais bola. Bola jogada, jogou mais bola. Então, pra mim, o Nets superou as expectativas. E o futuro do Nets, pra mim, é muito promissor. Vai ter uma pique boa nesse próximo draft. Não vai ser excelente, mas vai ser uma pique boa. Um draft profundo pra caramba. Então, a chance do Nets pegar um moleque bom é enorme. Tem um puta técnico na mão e jovem, com muita fome, que é o Jordi. Cara, o futuro do Nets é muito legal, mano. É muito legal e superou as expectativas. Mas superou legal as minhas expectativas, tá? Superou muito. Aqui não tem muito o que discorrer, né? Os maiores vexames da história da NBA, o Phoenix Suns. O time com Bill, Booker e Durant não pegar play-in. Pra mim é uma vergonha monumental. Pra mim tá no mesmo patamar do Lakers de Anthony Davis, LeBron e Westbrook, que também não pegou play-in.
Pra mim tá no mesmo nível. Um time que durante toda a temporada nunca chegou lá. Teve lampejos, mas nunca passou disso. Cara, uma decepção, mano. Uma decepção completa, um vexame completo. E não é à toa que o time deve passar por uma reconstrução na próxima temporada. Duran deve ir embora. O Phoenix com certeza vai fazer de tudo pra se livrar do Bill. Budenholzer deve cair. E por quê? Porque a temporada foi uma decepção, foi um vexame. Foi um vexame a temporada do Suns. Então, decepção completa, cara. Decepção completa o Phoenix Suns. Não tem nem muito o que discorrer aqui, não. Clippers pra mim entra como uma surpresa, tá? Das grandes surpresas da temporada. Antes da temporada começar, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, tá? Eu achei que o Clippers perigava ficar fora do play-in. Eu achei que o Clippers... Inclusive, eu acho que na minha prévia, eu coloquei o Clippers em 11º, se não me engano. Se não me engano, coloquei em 11º, 12º. Porque eu realmente... Eu tinha muitas dúvidas com esse Clippers. Tipo, o Kawhi sem previsão de retorno na época, né? Tava sem previsão de volta. Sem Paul George. Sabe? Um Harden que a gente não via podendo fazer o que ele fez nessa temporada. Tyronn Lue no comando. Então, assim, eu tinha muitas dúvidas, cara. O Clippers era uma grande incógnita antes da temporada começar. Mas aí, a temporada começou. Harden, já falei algumas vezes, fez a melhor temporada dele pós saída do Houston. Foi a melhor temporada, o melhor basquete que o Harden praticou desde que ele saiu do Houston. Foi nessa temporada. Fazendo uma dupla absurda com o Zubat, que jogou o melhor basquete da vida dele. Cara, o Zubat, ele foi, discutivelmente, um dos 6 melhores pivôs da temporada. Talvez até acima disso. Talvez até acima disso, tá? Kawhi voltando bem de lesão e conseguindo se manter saudável depois da lesão. Tem que ver como é que vai ser no playoff. Mas se manteve saudável. Norman Powell fazendo uma puta temporada durante um bom período. Ele foi cogitado seriamente para All-Star. Norman Powell. Tyronn Lue fez um trabalho brilhante. Brilhante o trabalho do Tyronn Lue. Uma das melhores defesas da temporada. Um ataque funcional pra caramba. Né? Um ataque funcional. E pode terminar com vaga direta no playoff, cara. Claro, depende do que vai acontecer hoje, no domingo. Mas o Clippers pode terminar com vaga direta. Então, pra mim, mano, a temporada do Clippers é muito surpreendente. Muito forte jogando em casa, na sua nova casa, né? Na real, na primeira casa, né, que o Clippers tem. Essa é a primeira casa de fato do Clippers, o Intuit Dome. Então, pra mim, cara, uma surpresa. O Clippers é uma surpresa muito grande. Muito grande mesmo. O Golden State... Cara, o Golden State eu tenho uma dificuldade pra avaliar. Eu tenho uma dificuldade, sabe por quê? Porque eu não esperava um Golden State dominante. Não esperava um Golden State comendo a bola. Eu não esperava. Eu não esperava. Mas eu também não esperava um Golden State jogando mal pra caramba. Não esperava um Golden State ficando fora do play-in. Não esperava também. Então o Golden State é muito difícil avaliar. Eu tendo a colocar no era o esperado. Porque, assim, pra mim, superou as expectativas? Superou, né? Pós chegada do Butler, o Golden State superou as expectativas. Mas e antes? Antes da chegada do Butler. Golden State, ó. A trajetória do Golden State foi: começou a temporada jogando pra caralho. Jogando muito. Depois, do nada, começou a jogar mal demais. Aí chegou o Butler, o time melhorou e estabilizou. Então, sabe, o combo da temporada do Warriors é difícil avaliar. Eu fico muito entre era o esperado e superou as expectativas. Talvez eu coloque no superou as expectativas. No fim, acho que cabe mais aqui do que no era o esperado. Vai. Eu vou ser mais otimista e vou colocar no superou as expectativas. Porque pra mim fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Eu coloco no superou as expectativas, porque o começo da temporada foi muito bom e pós-chegada do Butler, o time melhorou demais, né? Então, eu vou colocar no superou as expectativas. Vou deixar aqui, vai. Vou deixar aqui.
O Hawks, pra mim, era o esperado. Esperava um time de play-in, e de fato foi um time de play-in. Né? O Hawks jogou melhor do que eu achei que ia jogar. Isso superou as expectativas. Mas o combo da temporada, o resultado em si, era o esperado. Aqui não tem o que discutir. Outro vexame completo. Né? Esse aqui me decepcionou, hein? O Philadelphia foi sacanagem, né, mano? Hypei muito o Big Three, achei que ia dar super certo. Embiid, Paul George, Maxey, tinha uma expectativa muito alta. Principalmente pelo fato de ser Nick Nurse no comando. As movimentações, as outras, né? Movimentações que o time fez foram muito boas. Chegada do Yabusele, renovação do Kelly Oubre, Eric Gordon, enfim. O time fez ótimas movimentações na off-season. Achei que era um time que poderia incomodar a equipe do Celtics. Tá? Eu achei que o Sixers seria o que o Cavs foi. Sabe? Então, minha expectativa era bizarramente alta. E foi um vexame completo. Não pegou play-in. Embiid quase não jogou. Paul George também quase não jogou. Sabe? Assim, foi uma temporada desgraçada do Sixers. Essa é a grande verdade. Temporada desgraçada, cara. O torcedor do Sixers que manteve a sanidade mental nessa temporada, o cara tá de parabéns, mano. Porque foi difícil, mano. Foi difícil ver o Sixers jogar. E mesmo nos poucos jogos onde o trio jogou junto, o Sixers não jogou bem. Não jogou bem, cara. Tipo assim, você não consegue citar 3 jogos bons, de fato bons, que o Sixers fez. Você não consegue, cara. O Nick Nurse, pra mim, esse foi o pior trabalho do Nick Nurse. Nessa temporada foi o pior trabalho dele da vida. O trabalho dele horroroso. Horroroso. Então, pra mim, tudo no Sixers foi uma decepção. E se eu fosse o Sixers, eu partiria pra reconstrução na off-season, cara. Trocaria Embiid, trocaria Paul George, montaria um time ao redor do Maxey pensando no futuro. É o que eu faria. Porque essa temporada, ela foi absurdamente vexatória. Vexame, cara. Um vexame completo, Philadelphia. O Wizards. Aqui não tem por que perder tempo, era o esperado. Já esperava o Wizards brigando pra ter uma das piores campanhas. Era o esperado. A surpresa do Wizards pra mim, além do ótimo basquete que o Jordan Poole praticou, foi o Alex Sarr. O Alex Sarr, eu não esperava tanto dele. Vocês sabem, eu era zero fã do Alex Sarr. Tinha várias dúvidas em relação a ele. E ele jogou bem melhor do que eu esperava, viu? Jogou bem melhor do que eu esperava. Fechou bem a temporada do Alex Sarr. Bob Carrington também jogando bem, mas o Carrington eu já achava que ele jogaria bem. Agora, o Alex Sarr eu não esperava, cara. O Alex Sarr realmente eu tinha vários questionamentos. E ele fez uma temporada bem boa. Uma boa temporada de calouro. Uma boa temporada de calouro. Então o Alex Sarr pra mim fica no era esperado. O Celtics também fica no era esperado. Todo mundo já esperava o Celtics jogando pra caralho, vencendo todo mundo, né? Talvez alguns mais críticos possam ter se decepcionado com o Celtics não liderando a conferência, mas, gente, o Celtics não precisava liderar a conferência. Em nenhum momento da temporada o Celtics se mostrou realmente com muita vontade de liderar o leste. Não, o Celtics queria, obviamente, garantir o mando de quadra e queria que todo mundo chegasse saudável no playoff. O grande objetivo do Celtics na temporada era manter todo mundo saudável pro playoff. E é o que vai acontecer. Tirando o Jaylen Brown, que tá, né, com problemas ali e tal, tomando infiltração pra jogar, pra ver se pode jogar, né? O resto do time tá todo mundo saudável. Jason Tatum, Porzingis, né? Importantíssimo ter o Porzingis bem. E na real, até superou as expectativas, porque, né? Bateu o recorde do Warriors de bolas de 3 e tal. Mas eu acho que no contexto geral eu coloco no era o esperado. Top 2 na conferência, passando aí das 60 vitórias, né? Passou das 60 vitórias o Celtics? Ou eu tô maluco? Tô falando merda. Deixa eu ver. Só confirmar. 60 vitórias. Pode passar das 60 hoje, né?
um dos melhores ataques, uma das melhores defesas da temporada, né? Então o Celtics, pra mim, fica no era esperado, tranquilamente aqui. Tranquilamente fica no era esperado. E o Dallas, eu coloco como decepção, tá? Coloco decepção, principalmente, né, pela troca do Luka. Torcedor do Dallas que não se decepcionou com essa decisão, tem como, né, cara? Tem como. O Dallas foi uma decepção completa. Esperava muito desse time. Assim, vai pro play-in. Não conseguiu nem vaga direto. Achei que o Dallas ia brigar pra liderar a conferência. Chega no playoff. Se chegar no playoff, né? Não vai chegar com expectativa de chegar numa final de conferência. Não vai chegar com essa expectativa. De passar do play-in, né? E existe essa chance, né? De nem passar do play-in. Então, pra mim, a temporada do Dallas em si foi uma decepção bizarra. E principalmente o fator troca do Luka reforça muito essa minha visão. Ter sido uma decepção gigante o ano do Dallas, né? Essa é uma temporada que o torcedor do Dallas com certeza vai olhar e vai ficar triste. Vai ficar triste. Se lembrar do que foi essa temporada. Pra mim, Dallas, Sixers, Suns e Pelicans, pra mim foram as maiores decepções da temporada. Não tá em ordem, tá? Deixa eu colocar em ordem aqui, vai. Pra mim é Philadelphia, a maior decepção. Aí depois eu vou de Phoenix. Aí eu vou de Pelicans e vou de Dallas. Pra mim esse é o ranking das decepções. Pra mim, Pistons, Bulls, Lakers e Clippers, as grandes surpresas. Colocaria Detroit como maior surpresa. Depois eu colocaria Chicago. Não, colocaria Clippers, Chicago e Lakers. Pra mim esse é o ranking das surpresas. E aqui superou as expectativas. Aqui eu não vou colocar em ordem não, tá? Era o esperado e esperava mais. Tá? Então, essa é a minha avaliação da temporada dos times. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí o conteúdo com a galera, que é importante demais, como eu já falei. E é isso, né, minha gente? É isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Lembrando que amanhã, segunda-feira, vai ao ar o meu vídeo de vencedores e perdedores da regular. Que eu devo fazer durante o Switch TV Show. Depois eu pego o corte e solto. Vou também falar, obviamente, sobre a rodada de domingo, né? Sobre tudo que será definido no domingo. E talvez, mas aí é talvez, os meus palpites pra primeira rodada do play-in saia também amanhã. Mas o provável é que saia mesmo na terça. Mas talvez saia amanhã. E vai ter também a última edição da nossa corrida pro MVP. Eu acho que sai amanhã ou na terça também. Mais provável na terça, tá? Então, vai ter muita coisa saindo nessa próxima semana. O começo do play-in, começo do playoff vai render muito conteúdo aqui no canal, com certeza. Então, conto com a sua audiência, conto com a sua inscrição, com a sua companhia nesse período aí de pós-temporada, que vai ser muito bacana. E é isso, gente. É isso. Obrigado mesmo a todos pela audiência. Obrigado. Bom domingo pra todo mundo. E até a próxima. Beijo no coração de vocês e tchau.